Eu entrei numa missão muito grande de apresentar todo o universo de Sonic pro meu namorado. Eu sou uma fã imensa dessa franquia. Eu acho que todo mundo deveria conhecer um pouco ela, mas eu decidi que ele tem que conhecer tudo. E aí eu comecei a jogar todos os jogos da linha principal da franquia em ordem de lançamento com ele. É óbvio que a gente começou pelo clássico Sonic 1. O jogo é gigante, não em duração, óbvio. E ele provavelmente já foi jogado por todos os seres da Terra. E tendo essa noção e tendo rejogado ele recentemente como a primeira parte da minha missão de alienar o Sky, eu decidi ranquear todas as zonas do jogo. Esse jogo tem muita pouca fase e é construído para zerar em uma play só, do início ao fim. Então esse vídeo vai ser consideravelmente curto. De qualquer jeito, eu vou parar de enrolar e eu vou começar a falar. Então, inclusive eu sou a Amanda e eu ranqueei todas as zonas de Sonic 1. Começando com a esperada Scrap Brain Zone. Ela tá numa posição óbvia e eu preciso expressar o meu ódio por essa zone. Eu não posso apontar que ela é uma grande bagunça de game design, afinal nesse quesito a gente tem algumas piores. Inclusive eu gosto muito da estética dessa zone, mas ela é definitivamente a pior do jogo e não tem como ela desculpar isso. A Scrap Brain é a última zone de verdade do jogo, das que tem 3 atos como é o padrão desse jogo, e ela se passa nessa base super tecnológica, industrial zona assim do Eggman, que faz as gimmicks dessa fase serem relacionadas a isso, óbvio. Ela tem um monte de esteira que te derruba sempre que pode, umas bolas de ferro impossíveis de destruir, que elas podem simplesmente entrar na sua frente, interrompendo todo o caminho para continuar a fase, uns polos de eletricidade que ficam te dando choque a cada 2 milissegundos, plataformas no chão que abrem e te derrubam em uma sala trancada com eletricidade que você não consegue sair, plataformas que 90% do tempo te esmagam na parede, entre outras gimmicks terríveis. O ritmo dela chega a ser asqueroso, e a única vez que você sente velocidade de verdade no Sonic é quando você está girando em umas esferas rotatórias assim, que serve pra fazer você pular e bater a cabeça em lugar nenhum. Agora, o ato 3 dessa zone é completamente preguiçoso. Quando você tá perto de chegar no Eggman, ele decide te jogar da base em uma caverna subaquática. Coincidentemente, usa um recolor das mesmas texturas de uma zone já existente no jogo, com as mesmas gimmicks dessa zone e o mesmo estresse. Também, coincidentemente, essa zone que teve um quarto ato na Scrap Brain, porque sim, é a segunda pior zone do jogo. E todo o ódio que eu jogo nela vale pra essa zona aqui também. É completamente terrível, é completamente horrendo, eu não recomendo, mas infelizmente é um rito de iniciação pra qualquer fã da série. Em quinto lugar tá a Labyrinth Zone, e ela também tá numa posição óbvia. E ela foi um dos primórdios da grande regra que fases dentro da água em jogos são insuportáveis. E se a gente deixar o jogador usar a coisa mais rápida do universo como personagem principal, fazer ele ter muitas batalhas legais no espaço, por mais que isso seja um foreshadowing, mas ele não pode respirar debaixo d'água. Mas tem bolhas debaixo d'água, por mais que a cada 2 segundos ele comece a se afogar. Bolhas que demoram um século para spawnar, e que você pega enquanto tem uma bolinha raivosa jogando espinhos em você. E quando você pula, você fica 2 horas no ar, porque você está debaixo d'água. A premissa dessa zone por si só já é ruim e a execução é pior ainda, eles nem conseguiram corrigir algo dentro da execução. A gameplay já deve falar por si só, como essa fase é chata e estressante. A gente não pode esquecer do fato de que ela tem a pior boss fight do jogo. Ao invés de enfrentar o Eggman diretamente, como era a maioria das fases, você tem que escalar umas paredes cheias de lanças que vêm e vão tentando te matar, enquanto a água sobe e tenta te afogar. Se você erra um pulo, é mais fácil reiniciar o jogo inteiro, porque é praticamente morte certa. Você não tem acesso a rings, e você nem precisa encostar no Eggman para vencer essa fight. É no mínimo vergonhoso que você passa por aqui, é humilhante e você sente que o jogo tá te espancando. O design disso aqui beira um injogável, e quando você joga você percebe que realmente é. Em quarto lugar, a Marble Zone, a segunda área do jogo. Ela é a melhor demonstração possível do que não fazer um jogo de Sonic. É um jogo sobre velocidade e é até engraçado pensar que tem uma zona inteira feita com base na ideia de ficar esperando as coisas acontecerem. Espera esse tubo lento subir para você passar, espera os espinhos levantarem, espera esse bloquinho andar na lava até o outro lado. Além disso, essa zona tem a famosa armadilha da mola, que é extremamente discutida entre o fandom, mas que nunca vai fazer sentido pra mim. Eu entendo em partes o negócio de ter velocidade, mas preste atenção na sua frente. Mas eu acho que ali foi uma péssima execução, onde o jogo literalmente fala: não corra pro Sonic o ouriço. É uma aula inteira sobre como não saber game design, e isso é bizarro pra mim. Esse jogo tem ótimas zonas, mas eles insistem em cometer erros tão pífios de design que parece ironia. E essa zone pra mim representa completamente isso. A boss fight dela é ok, mas pra gente ver quão ruim ela consegue ser, ela é a parte menos ruim dessa zone.
Ela não é boa, mas ela é muito esquisita. Ainda assim, eu gosto muito do conceito da arte e dos badniks dessa região. Eu sou uma grande fã da ideia de ruínas antigas próximas a uma região montanhosa e varridas por um cientista do mal. Então ela ganha os pontinhos aqui. Eu consigo ver na Marvel Zone uma ideia que podia ter dado certo, que podia ser bem executada, diferente das duas últimas zones, porque a Scrap Brain e a Labyrinth não tem solução. Por isso que a Marvel Zone está em quarto lugar, afinal. A Spring Yard Zone em terceiro lugar, eu já posso elogiar mais as coisas. Ela é um respiro imenso que aparece assim que você acaba a Marvel Zone. E que respiro gostoso. Ela se localiza em um espaço urbano, numa espécie de parque de diversões. E a direção de arte dela é apreciável, ela te traz uma sensação muito boa de conforto. Ela trabalha muito na questão do design vertical, e ela trabalha muito bem nisso, então ela equilibra de uma forma muito satisfatória esse conceito sem deixar o jogo lento horizontalmente. Afinal, querendo ou não, boa parte da velocidade vem de você se deslocar de forma horizontal, né? É muito bom sentir velocidade nesse jogo logo depois de passar pela zona anterior, e o propósito dela é ser esse alívio, coisa que pra mim ela cumpre de forma excepcional. Eu tenho algumas críticas, porque eu não gosto muito do posicionamento dos badniks na área, e nem dos badniks próprios dela, tipo aquele ouriço que tenta imitar o Spin Dash do Sonic. Mas não passa muito disso. Ela é ótima e faz você falar, é assim que esse jogo tem que ser enquanto você passa por ela. Obrigado, Spring Yard Zone. Obrigado. Em segundo lugar, a Green Hill, e ok, eu sei que isso pode soar meio surpreendente, mas a gente tá falando de gosto pessoal puramente sem levar em conta a questão da popularidade e as referências. A grande e clássica multigeracional Green Hill é um marco para toda essa franquia, e isso a gente nem precisa comentar. Ela é a primeira zone do jogo e ela te dá aquele amor à primeira vista pelo conceito do velocista que é o Sonic. Mesmo sem os spin dashes, você se vê como um flash passando pela fase, e você consegue apreciar a direção de arte dela enquanto voa pelos obstáculos, que não deixam de ser presentes, mas não atrapalham muito seu ritmo. A ambientação geral mais criativa da clássica floresta com animais indefesos sequestrados casa perfeitamente com o começo da história do jogo, e foi a melhor forma possível de se iniciar tantas vezes no jogo do ouriço. A boss fight dela é consideravelmente legal, ela é clássica assim como tudo que tem nessa zone, mas não é o ponto forte dela. Acho que em geral a Green Hill dispensa comentários, todo mundo conhece, todo mundo gosta, mas infelizmente pra ela existe uma zone melhor no jogo. Em primeiro lugar pra mim fica a Starlight Zone. E é óbvio que essa ia ser minha preferida. Eu poderia ficar horas jogando seus 3 atos repetidamente, assim. Ela se passa numa construção em obras numa cidade zona urbana à noite, com um céu estrelado lindo. E meu Deus, como eu amo as artes dessa zone. Apreciar aquelas estrelas com o brilho dos prédios acesos numa cidade que não se apaga pra noite é algo espetacular pra mim. As gimmicks dela são ótimas e nenhuma atrapalha o ritmo de verdade. Você sente muita velocidade. Em várias partes você se vê deslizando como se fosse manteiga por aquela área enquanto ouve a linda música e percebe o diamante que é encontrado nesse jogo dentro dessa área. Ela é quase totalmente alinhada na horizontal, tem vários loops e rampas, o que te implora para ganhar velocidade. Para mim essa é a melhor coisa dessa zona. E não tem coisa melhor para um fã de Sonic que é jogar um jogo de Sonic e você realmente sentir que tá correndo. Ainda assim, em nenhum momento ela vira aquela mesmice de alguns jogos de segurar a setinha pro lado. Ela faz você desacelerar de vez em quando para passar de certas partes, com ventiladores que às vezes te jogam pro lado contrário, e plataformas que às vezes precisam de contato para serem ativadas. Independentemente disso, você nunca para de correr, isso é perfeito pro jogo pra mim. A boss fight dela é a mais divertida do jogo pra mim, principalmente porque você não para de se movimentar e ainda tem a sensação de velocidade mesmo naquele espacinho que o jogo te oferece. Você precisa constantemente desviar e pular de um lado pro outro para conseguir acertar o Eggman enquanto ele solta aquelas bolas de espinho. Mas a punição de não pensar muito não é um game over na sua cara, e sim continua tentando aí. A Starlight Zone pra mim dá aula de como dirigir a arte de uma fase e como fazer você sentir que tá jogando com a coisa mais rápida do universo. E te lembro que é apaixonante na franquia de Sonic. Eu acho que esse é meu ranking geral das zonas de Sonic 1. Talvez ele seja meio previsível, mas o jogo é bem radical com as zonas dele e divide elas de uma forma muito clara, então nem tem muito o que fazer. Eu prefiro não incluir a Final Zone porque ela é só a boss fight da Scrap Brain, e é uma boss fight bem ruim, o que corrobora com a posição dela na lista. E eu acho que é isso. Joguem Sonic 1, pelo amor de Deus, para tirar as próprias conclusões, mas eu provavelmente tô certo em tudo que eu falei e eu sempre tô certa. Em breve vocês vão ver uma lista do próximo jogo da franquia, vai ser divertido.